Fala galera, vamos acompanhar aí junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Corinthians se reapresenta com Garro e Yuri em tratamento e Memphis em transição. Jogadores se reapresentaram nesta sexta-feira e iniciaram preparação para enfrentar o Juventude, mas já de olho nas semifinais da Copa do Brasil. Vamos conferir aí quais são as últimas informações do Corinthians. A gente vai falar daqui a pouquinho. Faltando apenas uma rodada para o fim do Brasileirão, vamos conferir como que está a classificação. Então, o Flamengo é líder, campeão, 78 pontos seguidos, aí, né, conseguidos. Aí vem Palmeiras com 73, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. Logo depois, Bahia e Botafogo. O Corinthians é o 8º colocado, 51 pontos. Já o Bragantino, o 9º. Quem aparece em 10º lugar é... Corinthians, com 46, virando a página. 8º lugar é o São Paulo, tá, gente? 8º lugar é o São Paulo. Virando a página, tem Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro. O Santos é o 14º. A partir daí a briga contra o rebaixamento. Exatamente. 44 pontos. E aí vem Ceará, Fortaleza. Na zona de rebaixamento estão Vitória, Internacional, Juventude e Sport. Complicado, hein? Ainda agora a briga fica pelo meio, né? A fase de grupos da Libertadores e agora é quem rebaixa e quem não rebaixa, né, Alex? Sem dúvida. Ninguém vai olhar para a parte de cima da tabela. Não. Todo mundo vai estar olhando para a parte de baixo. Todos têm risco. Acho que o Santos é o que tem menos risco porque pega um Cruzeiro completamente reserva, se bobear time C do Cruzeiro, que o Cruzeiro já pensa na Copa do Brasil contra o Corinthians na outra quarta. O Leonardo Jardim, inclusive, já anunciou que não vai com nenhum titular contra o Santos. Então, se o Cruzeiro vai descomprometido contra o Santos na Vila, o Santos precisando ganhar, o Santos ganha. É um prato cheio para o peixe. E a premiação do Brasileirão, você tem ideia de quanto que é, Basejo? Olha, cada posição vai aumentando um pouco, mas de cor. Mas o Cruzeiro não muda a posição dele, já é terceiro. Ele lugar, não pode ser mais alcançado pelo Mirassol, ele não alcança mais o Palmeiras. Então, esse jogo contra o Santos é como se não existisse para ele em termos de premiação, de colocação. Já é meio que férias, né? Meio não inteiro. No Brasileiro não tem mais função o Cruzeiro. Não, mas para o Santos é um jogo importante. Para o Santos, sim. Né? Por isso que o Santos tem que aproveitar as reservas do Cruzeiro. Agora, o Inter já está praticamente rebaixado, né? Pelo que eu vi do jogo contra o São Paulo, eu estava lá, acho muito difícil o Inter se livrar e aí sobra apenas uma vaga, né? Sobra apenas uma vaga nessa zona de rebaixamento, considerando que o Inter provavelmente vai cair. Aí sobra Fortaleza, Ceará, Santos... E aí um desses vai cair. Vitória. Bom, domingo tem Santos em campo contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. E o Thiago Salazar agora chama direto do Parque São Jorge para falar sobre o Corinthians. Boa noite, Salazar. Deixa eu subir, levantar, aliás, deixa eu subir não. Deixa eu vir aqui no telão para ver se o Salazar já está lá posicionado. Porque a gente imagina que no Corinthians agora o foco total esteja onde? Na Copa do Brasil, né? Porque Corinthians tem que focar em uma coisa, e essa coisa é a Copa do Brasil. É ou não é, Thiago Salazar? O que está no Gazeta Esportiva é isso, o foco total na Copa do Brasil. O Corinthians vai enfrentar o Juventude nessa última rodada, a tendência é de time reserva. Os jogadores que não devem ser utilizados, pelo menos para início de jogo na semifinal, no dia 10, no Mineirão, contra o Cruzeiro, são eles que vão encerrar a campanha do Corinthians nesse Brasileirão. Decepcionante, mas pelo menos sem correr grandes riscos. Toda a preparação para essa Copa do Brasil e o foco do Corinthians e principalmente do Dorival Júnior é ter o trio-Gin à disposição. Garro, Memphis e Yuri Alberto. O que dá para a gente trazer de atualização para vocês? O Garro está com problema com estiramento na panturrilha, é dúvida para o jogo e está fora dessa partida contra o Juventude. Yuri Alberto também está fora dessa partida contra o Juventude, porém o cenário dele mudou de ontem para hoje. O Yuri Alberto deu algumas corridas no campo, bateu bola. A informação que eu tenho é que o Corinthians agora, a comissão técnica, passou a ter um certo otimismo para o Yuri Alberto, pelo menos ficar à disposição para o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, e essa é a novidade. A novidade principal aqui de hoje é Yuri Alberto evoluiu bem
e agora o Corinthians, que já estava praticamente descartando ele para esse primeiro jogo da semifinal, começa a ter mais otimismo nesse sentido. Memphis Depay está em transição, ainda não liberado para treinar totalmente com bola com o elenco, mas em fase de transição. Tendência é que ele seja relacionado, dos três, o único que provavelmente será relacionado para o jogo contra o Juventude. Por quê? Porque a ideia é que o Memphis Depay, como ele estava de fora dos últimos jogos machucado, que ele faça alguns minutos contra o Juventude, para ganhar ritmo de jogo, entrar ali faltando 15 minutos para terminar a partida, pensando em dar ritmo para ele chegar em melhor condição contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Portanto, foco total nessa semifinal de Copa do Brasil. Deve rolar ali, estou sabendo que talvez uma despedida para o Romero, homenagens para o Romero contra o Juventude, dar um ritmo ali para o Memphis Depay e agora um certo otimismo para Yuri Alberto jogar lá no Mineirão. Tá certo, Michele? Daqui a pouquinho eu volto, porque olha só, tem coisa acontecendo nos bastidores do Timão importante, viu? Daqui a pouquinho eu conto. Beleza, Salazar, obrigada. Fala, Bozégio. É uma pena que esses três principais jogadores do Corinthians não estejam 100%, não estejam em plena forma física, faltando poucos dias para o jogo mais importante do ano para o Corinthians. O Garro, aliás, tem enfrentado muitos problemas físicos. O ano inteiro, né? A gente fala dos problemas físicos do São Paulo e pouco se fala dos problemas físicos que o Corinthians tem enfrentado, sobretudo com os seus principais atletas, né? Esse trio Gin que todo mundo fala. Para mim, dos três, o que mais tem o poder de desequilibrar, de definir uma partida é o Garro. E o Garro, aparentemente, pelas informações do Salazar, é o que está mais distante de ficar à disposição do Dorival Júnior para a semifinal contra o Cruzeiro. Ou se ficar é meio que no sacrifício. E se ficar no sacrifício. Não vai ser 100%. Então é complicado. O Corinthians já vem sendo considerado a grande zebra contra o Cruzeiro. Sem esses três craques inteiros, fica muito difícil a missão do Timão. Fica difícil mesmo, né? O Dorival vai saber dosar em relação a domingo. Eu acho que o Dorival não tem que nem pensar em colocar no banco os jogadores que ele pensa em aproveitar contra o Cruzeiro. Domingo é jogo só para cumprir tabela também. Coloca a molecada, põe sub-20, dá a primeira chance para os meninos que talvez nunca jogaram, alguns deles como profissional. Coloca para experimentar ali, para testar, enfim. E esquece esse jogo aí. Se bobear, o Juventude até ganha do Corinthians e não vai mudar nada, porque o Corinthians não depende mais desse jogo contra o Juventude. Ao passo que o Juventude, os jogadores do Juventude podem querer aproveitar o fato de estarem na Neoquímica Arena, né, aparecerem pela última vez na primeira divisão em 2025, porque ano que vem eles estarão na Série B. Então acho que o Juventude pode até ganhar esse jogo aí. O Dorival disse que usa o jogo de domingo pensando no jogo de quarta. Você acha que é tipo o Abel Ferreira? Então assim, ele usa o jogo de para escalar uma equipe para deixar a outra equipe titular para o jogo importante? Eu acho, não é que ele usa o jogo para quarta. Ele não vai colocar os de quarta nesse jogo. Ele não vai usar para nada esse jogo contra o Juventude, porque ele não vai testar formações contra o Juventude ou testar jogadores para colocar em campo na quarta-feira. Ele simplesmente vai isolar os jogadores da quarta desse jogo de domingo e nesse domingo vai cumprir tabela. Beleza. Olha, vamos fechar o giro de repórteres com o Thiago Salazar, que está no Parque São Jorge. E ele disse que tem notícia complicada, é isso, Salazar? Fala com calma, para não estragar o final de semana de ninguém. Para variar, os bastidores do Corinthians, o momento político do Corinthians ainda fervendo, né, Michele? Duas informações importantes dessa sexta-feira. Neste momento, acabou de começar mais uma audiência pública sobre a reforma do Estatuto do Corinthians. A discussão dessa vez é bem importante. O artigo 21 do Estatuto do Corinthians, eles vão discutir o ingresso de fiéis torcedores com direito a voto para a presidência do clube. Atualmente, como é que funciona? Vocês conhecem o sistema aqui. Os sócios do Parque São Jorge podem votar para presidente. Apenas os sócios do Parque São Jorge. Qual que tem sido a luta dos torcedores do Corinthians, que muitas vezes são fiéis torcedores, daquele plano apenas para ir aos jogos, ou da torcida organizada? O torcedor comum, como a gente fala, eles querem ter direito a voto. Eles querem participar da eleição, da escolha do presidente do Corinthians, né? E ampliar esse colégio eleitoral. Hoje
é essa discussão que vai nortear a audiência pública que começou agora lá na Neoquímica Arena. E uma segunda notícia também muito importante é que a Promotoria de Justiça do Patrimônio Social do Ministério Público acatou o pedido do promotor Cássio Conserino para que o Corinthians passe por um inquérito, novamente mais um inquérito aberto para apurar a possibilidade do clube ter uma intervenção judicial. Nesse caso, por exemplo, o presidente aqui perderia completamente a autonomia e um juiz é quem determinaria o futuro do Corinthians, o rumo e as decisões peculiares do Corinthians até que tudo fosse colocado em ordem. Uma intervenção judicial, portanto, vai passar a ser apurada e avaliada a partir de agora pela promotoria do Ministério Público. Michele, notícias importantes do Timão, passo a bola para você. Muito obrigada, Thiago Salazar. Vamos comentar, Alex? Não, rapidinho. Você já pensou se uma intervenção acontecer, o Stabile perde o poder, o juiz vai nomear uma outra pessoa? Cara, é melhor fechar as portas logo. Sempre pode ficar pior, né? Pro torcedor verdade, não há nada ruim que não possa piorar. Meu Deus do céu, o que acontece com o Corinthians, gente? Deixa eu só falar que no Mesa Redonda de domingo teremos o jornalista Vitor Guedes e o ex-jogador Dinei. E no sábado, 2h30 da tarde... Responde aí, João Cancelo e João Félix podem pintar no futebol brasileiro? Eu vou trazer um mix de informação com opinião e não é para criar oba-oba, talvez até um corte possa criar um alvoroço maior, mas serei aqui o mais objetivo, honesto e transparente possível. Sobre João Félix, Brasil, esquece, não tem a menor chance, até porque o Al Nassr pagou 50 milhões de euros para ele, o João Félix é jovem, a ideia dele é fazer ali 2 anos na Arábia Saudita ao lado do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo e voltar para um gigante do futebol europeu, porque tem muita qualidade para isso, tem muito potencial para isso. O João Félix curtindo vida adoidado no Brasil, em São Paulo, é muito por conta das férias. Lembrando, o futebol na Arábia Saudita parou por conta da Taça do Golfo. Ele é muito amigo do Wesley, ex-Corinthians, criaram ali uma conexão muito forte. Então, o João Félix, meus amigos, Brasil esquece. Não tem a menor chance de futebol brasileiro. Chegou a ter, inclusive, há uns meses, né? Quando o Flamengo procurou, o Flamengo tentou a contratação dele por empréstimo, um negócio ali bem bolado com o Chelsea, mas não conseguiu porque o João Félix recusou. Mas o João Félix já foi alvo sim do Flamengo, então se ele recusou o Flamengo, que é aquele clube no Brasil hoje, junto com o Palmeiras, com mais capacidade para oferecer um bom valor, um bom projeto, esquece qualquer outro clube. Sobre o João Cancelo, aqui é totalmente uma opinião, uma visão que eu tenho, porque conheço muito bem as pessoas do entorno do João Cancelo. Não conheço o João Cancelo pessoalmente, mas entendo como o João Cancelo olha para o futebol. O João Cancelo, sim, dá até para chamar já de corintiano, tamanha a ligação que ele criou com o Corinthians, e essa viagem agora para o Brasil só estendeu essa paixão, esse carinho, primeiro por conta da amizade com o Malcom, né, ex-Corinthians, no caso o João Félix por conta do Wesley, o João Cancelo por conta do Malcom. O João Cancelo é muito mais velho e mais experiente do que o Félix, tem 31 anos, o contrato do Cancelo termina em 2027, ele já admitiu para muitas pessoas próximas que não continua depois no futebol da Arábia Saudita, está aberto a outros projetos. Claro que depois que ele ficar livre, vai ter muita gente grande em cima, porque o João Cancelo é dos principais laterais esquerdos da história recente do futebol internacional. Criou e jogou muita bola no City, no Bayern de Munique, Inter de Milão, enfim. A interpretação que eu tenho do João Cancelo é um cara que não, tá na boa, tá com a vida ganha, tá tranquilo, tá curtindo mesmo o futebol saudita para primeiro fazer a vida financeira e depois optar por qualquer outro plano. Porque ele está acostumado, se você for analisar o currículo do João Cancelo, ele pula de clube em clube com uma frequência absurda. O City foi o único clube que ele conseguiu ali uma sequência grande. Ele passou pelo Valência, Inter de Milão, Juventus, Al Hilal, vai para o Barcelona, ou seja, claro que tem aquela questão do transfer ban do Corinthians, quando o Corinthians está disponível para poder pagar daqui 1 ou 2 anos. O que eu digo é, eu não ficaria surpreso, não é informação, é opinião, conhecendo o João Cancelo e os bastidores do João Cancelo. Daqui 1 ano e meio, 2 anos, eu não me surpreenderia de ver o João Cancelo no futebol brasileiro, seja no Corinthians ou em outro clube. Porque é muito da cabeça do Cancelo buscar projetos diferentes, já com a vida ganha financeiramente e quem sabe também desportiva. Ele continua na seleção portuguesa que vai à Copa do Mundo do ano que vem. Falando em possibilidade difícil,
O elenco do Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira e iniciou a preparação para o último compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude, já de olho nas semifinais da Copa do Brasil. Os trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava começaram com academia e aquecimento no gramado, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube. Depois, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na derrota para o Fortaleza por 2-1 na última quarta-feira, retornaram para a parte interna do CT para uma atividade regenerativa. Os demais atletas permaneceram no gramado para um jogo de enfrentamento em campo reduzido. O meia Rodrigo Garro, com estiramento muscular do solear panturrilha da perna direita, e o atacante Yuri Alberto, com o edema na sínfise púbica e sobrecarga da musculatura adutora da perna esquerda, segue em tratamento. O atacante Memphis Depay continua em transição física. Eles não serão relacionados para o jogo contra o Juventude pela 38ª rodada do Brasileirão, neste domingo às 16 horas, na Neoquímica Arena, assim como outros atletas importantes do elenco. O técnico Dorival Júnior deve poupar vários titulares em razão da proximidade das semifinais da Copa do Brasil. Os jogos contra o Cruzeiro estão marcados para quarta-feira, no Mineirão, e o próximo domingo na Neoquímica Arena. Se avançar, o Corinthians disputará a final contra Vasco ou Fluminense, os dois times da outra semifinal, em partidas nos dias 17 e 21 deste mês. O elenco corintiano fará o segundo e último treinamento antes do compromisso de domingo, na manhã deste sábado.